A forma como a gente funciona no mercado de trabalho são basicamente essas. Ou a gente empreende para querer vender, querer comercializar, e quanto mais nós somos reconhecidos, mais a gente consegue vender. Ou a gente trabalha porque precisa de dinheiro, ou a gente nos mostra na rede social para ter aprovação. E quanto mais curtidas, mais negócios a gente faz e mais a gente nos sente sendo amados. E isso tá tudo bem. Só que com o passar do tempo, a gente começa a perceber que falta algo. Que as coisas exigem mais esforços, que as coisas já não fluem como antes. E a gente percebe que tem muito desgaste emocional, que a gente começa a rodar em círculos. Sempre volta para o mesmo ponto. Porque a gente percebe que a gente só está sobrevivendo e não mais vivendo. E o que será que nos trava? O mais interessante é que nós somos seres condicionados. A gente acorda e repete, acorda e repete. Os nossos padrões já se tornaram um hábito. E o hábito acontece com repetição. Quanto mais a gente repete, mais a gente acredita que aquilo é verdade. E isso está tudo bem. A forma como a gente funciona racionalmente está perfeita. Só que emocionalmente, o que começa a vir? Começa a vir as dores. Dor nas costas, dor na lombar, nas articulações, no pescoço. Daí começa a vir ansiedade, estresse, depressão. Para isso a gente começa a usar os remedinhos. Remedinho para sorrir, remedinho para acordar, para dormir, para viver. E a gente acha que tá tudo certo, porque ao nosso redor também está assim. Só que daí é interessante que a gente comece a voltar no tempo para tentar entender qual que é esse padrão. Ok, quando a gente começa a trabalhar no mercado do trabalho, antes a gente veio de uma faculdade, ou não, ou simplesmente se jogou. Mesmo a gente se jogando, ou vindo de uma faculdade, nós olhamos o externo e repetimos o que estava acontecendo. Voltamos mais um pouco. Um colégio, como é que funcionava? A regente repetia o que acontecia no externo, repetia o que a professora queria. E se a gente respondesse algo, ou numa prova, ou até mesmo em conversa, que estava fora que não estava em acordo com o que queria, estava errado. E daí agora a gente volta mais um pouco para poder entender qual que é esse nosso padrão. A gente volta ainda para nossa infância. Como assim nossa infância? Tenho que fazer regressão? Não. A gente começa a voltar nas nossas lembranças. Quando eu era criança, o mundo, quer queira ou que não, girava ao meu redor. E as pessoas que tinham ao meu redor eram as mais importantes, independente se tu teve família ou não família. Quem estava ao teu redor eram os mais importantes, então tudo o que eles falavam estava correto. E a gente, para a gente se sentir amados, se sentir reconhecidos, aprovados, a gente aceitava também tudo o que estava ao nosso redor. Então o nosso padrão vem se repetindo: infância, criança, adolescência, adulto e jovem, maduro. Uma vida inteira você está vindo repetindo padrões que começaram lá atrás, só para você ser aceito, só para você se sentir bem. E você foi produzindo e repetindo e repetindo e repetindo, e chega hoje, percebe que tem algo errado, percebe que falta algo, percebe que você faz muito esforço para conseguir as coisas, que a tua vida não flui, que você percebe que assim, faz mais um curso, faz outro curso, e ainda continua faltando. Que as pessoas que mais sofrem com isso somos nós mulheres, principalmente pela forma de educação que a gente teve, que é muito mais enraizada do que os homens, porque os homens sem querer é jogado no mundo, nós não, sem querer a gente tá numa bolha. Então imagina o quanto de coisa tem aí. E não adianta a gente rejeitar tudo, não é para fazer nada disso, porque a coisa que a gente mais
faz é se rejeitar. A coisa que a gente mais faz é se culpar. A coisa que a gente mais faz é olhar pro lado, ver que a grama do vizinho é mais verde e a gente esquece do nosso valor. Mas como que a gente se dá valor se a gente nunca aprendeu? Como que a gente muda a nossa vida se a gente age da mesma forma? Porque é muito fácil falar, né? E no dia a dia, como é que funciona? A gente precisa, de fato, olhar tudo o que está acontecendo. Traçar, desenhar realmente a nossa historinha e olhar cada coisa que aconteceu. Primeiro passo é a consciência de quem você é, a consciência da sua história. Somente com a consciência da sua história que tu consegue dar um passo para frente, que tu consegue voltar lá atrás e trocar os significados. O que tu aprendeu aqui, o que tu aprendeu ali, o que tu aprendeu aqui, que vai reverberar na tua vida de hoje. Porque como é que eu vou ter uma atitude diferente se o que eu penso é outra coisa? O meu movimento é diferente do que eu penso, é diferente do que eu sinto. Então imagina a confusão que dá. Por isso que a gente não vai pra frente. Não é falta de capacidade, não é nada disso, porque todo mundo tem talento. Uns para uma coisa, outros para outra. Está tudo bem. A questão é a forma como a gente pensa, a forma como a gente foi criado. E tudo dá de ser consertado. Não estou falando que existem milagres, porque tu não pode apagar tua história, mas tu pode mudar o significado que tu dá para tua história. Tu pode mudar a forma como tu se vê. Tu pode mudar a forma como tu sente. Fazendo pequenos ajustes, a tua vida se transforma. Então, primeiro, descubra o que te trava. Traga consciência para isso. O que de fato te traga? Quem sabe a gente possa estar te mostrando o que de fato te trava.